a fonte, que é tipo a sua bateria, ou uma pilha qualquer, a fonte de energia, que são os terminais. A corrente elétrica ela flui do menor para o maior, ou seja, do negativo para o positivo. Essa seta indica o sentido da corrente, como está demonstrado aí junto da letra I. E ela está circulando o circuito no sentido horário. Quando essa corrente elétrica passar a circular no circuito, ó, veja que a voltagem da fonte está dividida entre os 3 resistores. Voltagem 1, voltagem 2, voltagem 3. Fica um pouquinho de voltagem para cada um. Então, como essa voltagem está fracionada entre os 3, então ela é a soma dos 3. Se eu quiser o resistor equivalente, ó, observe, da primeira figura para a segunda figura para a terceira figura. Ó, esse resistor equivalente, tá? REC, na verdade aqui está abreviado, é resistor equivalente, ele é a soma desses 3 resistores. A questão é, como essa soma é uma soma direta, nós vamos já ver isso. Ó. Esse resistor equivalente ele vale por esses 3 numa associação em série, que no caso é essa situação aqui. Então essas 3 figuras mostram o passo a passo, do início ao fim. Como a voltagem ficou dividida entre os 3 resistores, então a voltagem total, que é a voltagem da fonte, é igual à voltagem somada dos 3 resistores, voltagem 1, 2 e 3. Mas como nós vimos agora há pouco, a voltagem ela é a resistência vezes a corrente. Então eu posso substituir essa voltagem vezes a resistência nas 4 vezes que a voltagem aparece na equação do lado. Ó. Então fica R vezes I, R vezes I, R vezes I, R vezes I, 4 vezes. Apenas no segundo membro tem que numerar 1, 2, 3 para diferenciar os resistores. O resistor que aparece no primeiro membro é a resistência total. Como a corrente é igual, nos 4 termos você pode cancelar, como está destacado aí de vermelho. Cancelando fica só quem? A resistência equivalente é a soma das 3 resistências, ó, R1 mais R2 mais R3. Ou seja, resumindo, numa associação em série, a resistência total equivalente é a soma dos 3 resistores associados. Ou seja, ela vale por as 3 somando direto. Continuando. Mais um exemplo. Uma explicação, um exemplo. Agora de associação em série. Ligam-se em série 3 resistores de resistências elétricas, respectivamente 200 ohm, 0,5 kΩ, 3 vezes, que é 3 vezes 10 elevado a menos 4, depois eu faço a correção para vocês, megaohm, e 1 megaohm é 10 elevado a 6, sendo que a intensidade de corrente elétrica nos resistores é igual a 0,1 amperes. Calcule a DDP aplicada na associação. DDP ele quer dizer diferença de potencial. É a mesma coisa de voltagem ou tensão elétrica. É porque tem vários nomes. Esse negócio de DDP, diferença de potencial, porque como nós temos, por exemplo, 2 fios, o negativo e o positivo, ele está falando a diferença de um para outro. É a DDP entre os terminais. Continuando. Agora vamos para a associação em paralela. A mesma situação de em série, só que montado paralelamente. Tá aí, ó, os 3 resistores, 1, 2 e 3, só que eles estão paralelos, tipo retas paralelas na matemática. Então, veja que tem o I, como agora eu não preciso mais colocar 3 figuras, vou colocar só uma direto, já que nós já pegamos a ideia da coisa. A corrente flui do menor para o maior, no tracinho desse V, que é a voltagem, que é a fonte da bateria. Então, ele vai do negativo para o positivo e circula. Só que quando essa corrente chegar no resistor 1, ela não vai direto toda para o resistor 1, porque tem 3 caminhos, então essa corrente vai se dividir em 3 partes. Como essa corrente se divide em 3 partes, como está demonstrado no desenho, 1, 2 e 3, a corrente total, que é a corrente que sai da fonte, o I, é a soma das 3 correntes, 1, 2 e 3. E nós sabemos da equação anterior, para associação em série, que a voltagem é a resistência vezes a corrente. Só coloquei aqui ao contrário, já que é uma igualdade para facilitar a nossa vida. Jogando o R que está multiplicando por segundo membro, vai dividindo. Então, a corrente é a voltagem dividida pela resistência. Substituindo na equação anterior, que você tem a corrente 4 vezes, então você substitui na corrente 4 vezes. U sobre R, U sobre R, U sobre R, U sobre R. Tomando cuidado de substituir R1, R2, R3. E o primeiro R é o R total, que é a resistência equivalente da associação em série. Como a voltagem é igual nas 4 frações, pode cancelar. Só vai sobrar quem? Os R que estão nos denominadores. Então fica 1 sobre R, que é a resistência equivalente, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, o raciocínio aqui é semelhante à associação em série, só que aqui no caso,
A leitura é assim: o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos de cada um dos resistores associados. Aqui a soma é feita pelos inversos. Então, quando a associação é em série, você pode somar direto. Quando a associação é em paralelo, você tem que somar pelos inversos, como está demonstrado aqui. E vamos lá, mais um exemplo. Aplica-se uma tensão de 200 volts a dois resistores de 5 ohm e 20 ohm, associados em paralelo. Determine a resistência equivalente da associação e a intensidade da corrente elétrica para cada resistor. Exemplozinho de associação em paralelo. Aí vocês tentam, então amanhã a gente faz. Continuando. Vamos lá para a parte de curto-circuito, geradores e receptores. O que é um curto-circuito? Popularmente todo mundo já sabe o que é curto-circuito. Então vamos demonstrar aqui teoricamente. Um exemplo prático. Fazendo uma representação do que é um curto-circuito. Tá aí. O que é um curto-circuito? Temos aqui um circuito simbolicamente. Ó. Temos aqui a fonte, que é esses dois tracinhos pequenos. Esse tracinho maior já expliquei que o menor é o negativo e o maior é o positivo. Então aqui é a nossa fonte. Então a corrente está indo do menor para o maior, então ela flui no sentido horário. Então a corrente passa pelo resistor 1, pelo resistor 2 e pelo resistor 3, como a gente já viu isso. Só que veja que se nós colocarmos um fio entre os pontos X e Y, só que nesse fio não tem nenhum elemento de circuito, esse fio acaba colocando o resistor 2 em curto-circuito. Por quê? A corrente elétrica, ao invés de passar pelo resistor 2, vai passar por esse fio que está ligando X1, X e Y. Por quê? Porque é mais fácil, não tem nenhuma resistência. E a corrente vai passar pelo caminho mais fácil. Então, se no lugar do R2 fosse uma lâmpada, essa lâmpada não ia acender. Ou seja, se nós tivéssemos 3 lâmpadas, 1, 2 e 3, a lâmpada 2, teoricamente, provavelmente não iria acender porque ela estaria em curto-circuito. Outro exemplo de curto-circuito. Tá aí, ó. Você tem uma lâmpada, tem uma bateria, ó. Veja que tem tipo um nó entre os fios. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, ó. A gente criou um nó e impede que a corrente passe pelo, digamos, seu caminho natural. É como se desse uma confusão na corrente, porque ela vai procurar o caminho mais fácil. Só que alguns curtos-circuitos não são tão simples assim. Às vezes ele provoca um incêndio, como essa segunda figura, provoca uma faísca. Por isso que acontecem muitos incêndios devido à fiação elétrica ou má instalação de fiação elétrica. Continuando. Vamos para a parte agora de geradores e receptores. Vamos começar com um exemplo mais simples. Tem um gerador, tem um receptor. O que é um gerador? O gerador é a sua fonte de energia, como está aí simbolicamente uma pilha. Tem o negativo e o positivo da pilha. O que é o receptor? É o que recebe a energia para funcionar, tipo um motor, como está simbolizado. Mas veja que a polaridade é diferente. Ó. Enquanto no gerador a corrente vai do negativo ao positivo, no receptor, que no caso o motor que recebe energia para funcionar, a corrente vai do positivo para o negativo. Então a polaridade é invertida. Esse detalhe é fundamental para vocês entenderem. Agora representando em forma esquemática, porque ninguém vai ficar desenhando pilha e bateria. Esquematicamente, ó, como fica. No gerador, como vocês podem ver, ó, a corrente está indo do menor para o maior. Agora o gerador está do lado esquerdo. E a corrente está indo do positivo para o negativo no receptor, ao contrário, mesma coisa. E vai fluindo a corrente. Então, se nós temos uma outra representação agora, da mesma coisa, só que agora mais detalhada, esse zigue-zaguezinho é o quê? É a nossa resistência elétrica. Eu estou começando a incluir os elementos que tem, porque todo material, por natureza, ele tem uma resistência elétrica. Então, o gerador e o receptor também tem uma resistência elétrica interna dentro deles. Ó. Então, enquanto no gerador a corrente vai do negativo para o positivo, está do mesmo jeito, ó, no receptor é o contrário. Vai do positivo para o negativo. E esses Rzinhos são as resistências internas do gerador. E esse R de fora é a resistência elétrica do fio. Mais uma representação agora, para ficar mais detalhado ainda. Ó. Esse traço pontilhado formando um retângulo tanto no receptor como no gerador, agora é para detalhar mais ainda a situação. Veja que novamente a corrente no gerador vai do negativo para o positivo. E no receptor vai do positivo para o negativo. Esse R, vamos focar no gerador. Esse R do gerador, esse R é a sua resistência interna. Esse R' do receptor é a resistência interna dele. Esse E do gerador é a sua força eletromotriz, é a sua voltagem. A gente coloca um E que é para diferenciar da voltagem, digamos, resultante, que vai sobrar no final. Vou já entrar mais em detalhes. E o E' é a chamada de força eletromotriz. O pessoal coloca abreviadamente de FEM, que são as iniciais.
para o receptor. Então, para diferenciar um do outro, tem esse tracinho, L' e R'. Então, pelo fluxo da corrente, matematicamente analisando como uma forma de energia, já que o gerador ele fornece energia para o receptor funcionar, então um está gerando energia e o outro está consumindo energia. Então, raciocine como energia que fica mais simples de vocês entenderem. Ó. Então, no caso, ó, as equações para os geradores e para os receptores vão ficar como respectivamente. Vamos focar primeiro no gerador. Como a corrente vai do menor para o maior, no caso os polos, então esse Ezinho que representa a voltagem do gerador vai ser positivo. Mas na resistência interna dele, que é o R, a voltagem é negativa. Ó. Lembre que eu expliquei agora há pouco que a voltagem é R vezes I. Só que aqui é a voltagem interna, então fica menos RI porque está perdendo energia, porque a resistência ela dificulta a passagem da corrente, então é uma voltagem perdida. Para ficar mais claro, quando você compra uma pilha, por exemplo, se ela diz que é 5 volts, isso é uma suposição, 5 volts, e está escrito na pilha 5 volts, na prática você não vai usar os 5 volts, vai usar um valor menor. Os 5 volts é o valor desse E. O Ezinho é os 5 volts. Mas na prática o valor é menor. Por quê? Porque você tem uma queda de potencial, que é esse RI, que é uma perda de energia dentro da própria pilha. É só observar que as pilhas elas esquentam. Então já deve ter notado isso. É a perda de energia que está acontecendo dentro da própria pilha. Então fica E menos RI. Então, no geral, o que é que eu vou ficar? Que a voltagem, digamos, resultante, a voltagem final entre os terminais da pilha, é o valor nominal, que é o E, menos o RI. Veja que eu coloquei o E de uma forma mais simples de escrever. E como é que fica essa equação para o receptor? Do mesmo raciocínio. Ó. Menos E', menos R'. Qual foi a única diferença? Na resistência interna do receptor, continua menos R vezes I. Esse tracinho no R é só para diferenciar do gerador. Mas a força eletromotriz, o E' do receptor, é negativo. Por quê? Porque no receptor, observe a setinha vermelha, a corrente ela vai do positivo para o negativo. Então, ela está indo do maior para o menor. Então, tem uma perda de energia porque o motor consome energia, que é o receptor. Por isso que é menos E'. Como a voltagem, digamos, no final é a soma desses dois valores, e eu tenho dois valores negativos, então, logicamente, o resultado também é negativo. Então, a voltagem final, que é o U, é menos U, na verdade. Mas como ficou tudo negativo, aos três termos, se eu multiplicar tudo por menos 1, os três valores ficam positivos. Então, por receptor, a voltagem é igual a E' mais R' vezes I. Ó. A equação é semelhante à do gerador, só muda esse sinalzinho de menos que tem na do gerador, que é uma diferença por causa da queda de potencial. E mais uma vez a gente tem um exemplozinho aqui. Ó. Observe o circuito elétrico a seguir e depois calcule a leitura. Letra A, do amperímetro A, na figura, você pode ver o amperímetro, considerado ideal. Ou seja, ideal quer dizer que ele não influencia na medida. E B, a medida do voltímetro, que ele está medindo a voltagem, considerado ideal, instalado entre os pontos C e D, como dá para ver na figura. Ideal também quer dizer que ele não interfere nas medidas. E por hoje era só isso, e todos tenham uma boa noite, e amanhã nós terminamos de tirar nossas dúvidas.